Bom dia, bom dia, bom dia, com alegria, com fé, com bom ânimo, com gratidão no coração, paz. Fale com Deus todos os dias, em todo o tempo. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, desligue esse áudio e vá falar com o Senhor. Fale com Deus. Rende-se a Deus, entregue a Ele o teu caminho, confia nele e Ele tudo fará. Que a graça e a paz estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. E nesse sábado lindo e abençoado, do dia 14 de março de 2026, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário, dando continuidade à sequência bíblica, livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10 apenas, onde a Bíblia vai nos dizer assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel e os seus estatutos e os seus juízos. Glórias ao Senhor por este verso, onde o Senhor nos diz que Esdras, ele tinha disposto o coração. Aqui está o modo que nós devemos estar para Deus, para as coisas de Deus, para aquilo que é pertinente à edificação do nosso espírito. Então Esdras tinha o coração disposto para buscar a lei do Senhor, para aprender de Deus, para aprender a verdade, para aprender a palavra. Buscar conhecer a Deus e conhecer na profundidade, conhecer de perto. Porque somente deste modo teria como ele exercer as demais ações. É exatamente o que eu quero dizer a você nessa manhã. Será que nós temos tido disposição no coração? Quando nós temos disposição no coração em buscar a lei do Senhor, em buscar conhecer a vontade de Deus, em buscar conhecer a Deus, nós insistimos, nós temos frequência nessa causa. Nós precisamos ter frequência com Deus, todos os dias falarmos com Ele, porque é na intimidade. É buscando conviver que nós vamos conhecê-lo. É buscando conviver com Deus, é buscando Ele a todo tempo, de modo incessante. É que nós vamos ter conhecimento de Deus, da sua vontade, daquilo que agrada a Ele, de como nós devemos ser para agradá-lo. E assim, quando nós conhecemos, é que nós conseguimos exercer as demais ações que neste verso contempla. Ele buscou, ele tinha um coração disposto a buscar a lei do Senhor. Para quê? Para primeiro cumprir e para depois ensinar. Porque não adianta eu dizer que eu tenho fé se eu sequer conheço a palavra de Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 10, verso 17, a fé vem do ouvir a palavra de Deus. O mundo está cheio de pessoas dizendo ter fé e desconhecedoras por completo da palavra de Deus. Não aprofundam na palavra. Não aprofundam em buscar conhecer a Deus por meio da sua palavra. Não aprofundam conhecer a Deus por meio de oração, porque sequer oram sem cessar. A Bíblia nos diz do nosso dever de orar sempre,
e nunca esmorecermos. A Bíblia também nos diz: ore sem cessar. É por meio da oração, é por meio da meditação bíblica, da leitura bíblica que nós vamos conhecer a Deus. Caso contrário, você não conhece a Deus. Não tem como conhecer a Deus andando contrário à verdade, andando contrário à palavra. Só existe esse modo de conhecer a Deus. Aí você é daqueles que dizem: eu não ouço a voz de Deus, mas será que você tem buscado conhecê-lo? Você tem tido disposição de coração, uma busca incessante? Não tem como ouvir a Deus se você não tiver vida com Deus. E nós temos que conhecer a palavra para cumpri-la. Por isso que Romanos diz: a fé vem do ouvir. Esse ouvir, traduzindo, voltando à língua original, que é o hebraico, é um ouvir de modo aplicado na sua vida. Não é aquele ouvir que parece só escutar um ruído que entra no ouvido e sai no outro. Não. Nós precisamos buscar entender a palavra e assim cumprir, porque eu só posso ensinar aquilo que sou. Davi e Paulo vai dizer: cri, por isso comuniquei. Nós temos que cumprir de fato, buscar aplicar a palavra de fato, porque senão eu não passo credibilidade no meu ensino. Os púlpitos estão cheios daqueles que estão ensinando aquilo que não têm praticado. Estão querendo transmitir o que não são de verdade. Nós precisamos primeiro ser em Deus, para depois ensinar as pessoas a serem em Deus. E não tem como eu ensinar com excelência aquilo que eu não conheço. Eu tenho uma loja e eu digo para as minhas vendedoras: não tem como eu vender bem um produto se eu não conheço o produto. Nós precisamos aplicar a palavra, primeiro conhecer a palavra, conhecer a vontade de Deus, conhecer a Deus de perto. Segundo, viver nele, aplicar a palavra em si próprio. Porque o melhor ensino que nós transmitimos é vivendo aquilo que ensinamos, é sendo exemplo daquilo que nós ensinamos. Eu vou te dar outro exemplo. Você ensina seu filho. Eu já vi pais dizerem: não bebe, meu filho, e os pais se embriagarem. O filho vai se voltar para ele e fala: você bebe? Você não é exemplo para mim. Não adianta você dizer para o seu filho: ore, meu filho, faça sua oração, mas seu filho tem te visto orar? Meu filho, lê a Bíblia. Seu filho tem visto você ler a Bíblia? Não adianta você cobrar dos seus filhos aquilo que você não é. Você deve ser reflexo do seu ensino. Nós precisamos ser reflexo daquilo que nós ensinamos. E Esdras tinha um coração disposto, primeiro, para buscar a lei do Senhor, a entender. Agora, quanto à lei de Deus, quanto à palavra, nós todos que dizemos ter fé, temos que ter essa disposição de coração em buscar conhecimento. Pedro, ele nos escreve em sua segunda epístola: antes crescer em graça e conhecimento. Antes crescer em graça e conhecimento. Será que nós temos crescido em graça e conhecimento de Deus? Mas nós precisamos ter disposição para buscar conhecê-lo de perto. Mas às vezes temos preguiça de ler a Bíblia, desmotivação para orar. Nós não temos ânimo para fazer as ações que nos fazem conhecer a Deus. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos,
Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Verso 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós não buscarmos conhecer a Deus, somos influenciados pelos insubordinados, pelos desobedientes, pelos inclinados à carne, às coisas da carne, às concupiscências da carne, dos olhos. Cuidado! Nós temos que conhecer a esse Deus de perto para que possamos ensinar. Porque se não conhecemos, não temos como cumprir, se quer ensinar, e somos facilmente influenciados, contaminados. Nós precisamos crescer nesse conhecimento de Deus. Crescer nesse conhecimento a Deus, a verdade. E assim a graça e a paz nos são multiplicadas. Amém? Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus altíssimo, Deus tremendo, Deus bondoso. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre essa vida que me ouve. Enche essa vida com a tua presença, Senhor. Derrama do teu mover, do teu agir. Deus, manifesta teu poder e a tua graça. Seja com essa vida, guardando, sustentando, protegendo, Senhor, e dirigindo, principalmente, Deus, se conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse devocional com seus amigos, seus familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.